Olá a todos, me chamo Ivanildo Cardoso Campos, sou acadêmico de Engenharia Civil da Unipar e juntamente com meu orientador Milton Gregori Greco, mestrando em Teologia pela PUC Paraná, fizemos o nosso resumo sobre a Igreja Católica Armênia no Brasil, organização e história. Na Igreja Católica temos uma família de rito latino com diferentes ritos esses como dominicano, cartucho, anglicano, bacarense, moçárabe, entre outros. Enquanto nas igrejas suiures de direito próprio, é dever desses fiéis de ficarem fiéis às suas tradições e de serem custódios de tão grande patrimônio eclesiástico e espiritual no seio da Igreja Católica Universal. E temos muitos ritos existentes, entre eles o rito bizantino, o rito maronita, o rito sírio-malabar, o rito caldeu, o rito copta e o rito armênio. A Igreja Católica Armênia tem sua liturgia derivada da liturgia de Antioquia na Síria. Foi organizada durante o século V. A existência de uma cisão na Igreja Armênia é um fato que teve origem no Sino de Divin, em 556 d.C., decorrente de uma equivocada interpretação em torno do decreto cristológico do Concílio de Calcedônia no ano 451. Logo depois se organizou a Igreja Apostólica Armênia, autônoma de caráter nacional. A união com Roma ocorreu em 1742 e hoje sua sede é em Buzamar, em Beirute, no Líbano, patriarcado da Cilícia dos Armênios. A Armênia foi evangelizada por São Gregório Iluminador e desde 451 ela se tornou o primeiro país cristão no mundo. A união com Roma se deu após perseguições pelo Império Turco-Otomano e devido à imigração. Formou-se comunidades em Veneza e na Polônia que acabam se unindo a Roma. Outro fato interessante é famílias descendentes armênios no Brasil, que fazem parte da Igreja Católica Armênia, em sua maioria são de famílias de fugitivos das perseguições governamentais e genocidas do Império Otomano entre os anos de 1915 e 1922, considerado o primeiro genocídio do século XX. Essas famílias se estabeleceram inicialmente no Rio de Janeiro, capital do Império, do Brasil República, e em São Paulo. Para atender esses fiéis da diáspora armênia no Brasil, em 1935 iniciou-se a Missão Armênia Católica. Vicente Davidian foi o primeiro padre armênio a chegar ao Brasil. Dom Jaime Câmara, cardeal arcebispo de São Paulo, em fevereiro de 69, criou a Paróquia Armênia Católica para os fiéis de rito armênio no Brasil. O Papa João Paulo II, em 3 de julho de 1981, criou o Exarcado Apostólico Armênio para os fiéis de rito armênio residentes na América Latina. Um exarcado corresponde a uma prelazia ou uma diocese em formação, por meio da Constituição Apostólica Armênio Fiderium. Em 18 de fevereiro de 1989, o exarcado perde território que compreende a Argentina, separada para erigir a eparquia de São Gregório de Narek, em Buenos Aires. Borgossian afirma que os sacramentos e a divina liturgia da Igreja Católica Armênia são similares ao da Igreja Apostólica Armênia, utilizando os mesmos elementos e o armênio clássico como idioma ritual, entre outros. Atualmente o exarcado é chefiado pelo exarca Dom Pablo Leão Aquimian, que assumiu após a aposentadoria de Dom Vartan Valdir Bogossian, que governou por 37 anos armênios na América Latina. Dom Paulo também acumula o cargo de eparca da eparquia Nossa Senhora de Narek, localizada na Argentina. O exarcado tem duas paróquias, uma em São Paulo, São Gregório Iluminador, Catedral São Gregório Iluminador, e outra em Montevidéu, Nossa Senhora de Puzamar. Também há pequenas comunidades espalhadas no Chile, México e Venezuela, e 2 padres diocesanos e um religioso que faz atendimento aos 14 mil fiéis armênios espalhados pelo território do exarcado, sendo 7 mil deles somente no Brasil. Mariana Papazian afirma que a dinâmica da paróquia armênia católica São Gregório Iluminador define que os fiéis não são exclusivamente armênios, porém, as atividades da paróquia destinam-se principalmente à comunidade católica armênia. Segundo Antônio Francisco Lelo, o desafio é ir retomando a proposta inicial de viabilizar a celebração do rito armênio, acompanhando os desafios da evangelização na diáspora brasileira. Há que se reconsiderar as práticas culturais, valorizando os elementos essenciais constituintes da identidade armênia, e, por outro lado, os limites que a realidade impõe. A paróquia apresenta algumas limitações. A igreja não tem jurisdição para realizar matrimônio de 2 pessoas que não sejam armênias, mas todos podem participar de suas atividades. As atividades também da paróquia são divulgadas via boletim mensal enviado a todas as famílias católicas armênias do Brasil. Além disso, a paróquia promove afirmações a fim de incentivar a cultura armênia. Com isso, conclui-se que
percebe-se que as riquezas da liturgia armênia e também os desafios que a Igreja Católica Armênia no Brasil e as novas gerações têm para preservar as tradições importantes à manutenção de um espaço que representa a armeniedade de um povo, onde possam, mesmo que de forma parcial, possuir momentos junto a comunidades, e onde podem reconhecer e se sentir armênio e manter o vínculo com a história de seus antepassados.